Bom, hoje nós iremos, aprender um pouco de como colocar os artigos determinantes e indeterminantes também diante de palavras masculinas e femininas no espanhol, Para isso, é preciso que você conheça primeiramente se a palavra é masculina ou feminina, Então vamos relembrar. Quais são os artigos determinantes ou definidos no espanhol? El, la, los e las, É o mesmo que o, os, a e as. Então vamos lá. Primeiramente, o que eu tenho que observar aqui? A terminação da palavra, Palavra terminada em o, palavra masculina, portanto, artigo masculino. Então, como é que eu falaria esta palavra aqui no espanhol? El equipo. El equipo pode ser o equipamento ou também a equipe. Rio. Palavra terminada em o. Como é que eu falo no português? O rio. No espanhol, el río. El río. Então, el é a mesma coisa que o, no português. Então, el río, o rio. Terminou em o, palavra masculina e, consequentemente, artigo masculino. Agora, vamos ver aqui um outro exemplo aqui, Na alternativa C aqui, eu tenho a palavra amistad. Amizade. Essa palavra aqui não termina nem em o, nem e nem em a. Não é para dizer que ela é feminina porque termina em a. Como é que eu vou relacionar isso daqui? Eu dei para vocês uma tabela com terminações masculinas e femininas, sendo que a terminação tad, tudo que termina em tad, é feminino. Como no português, por exemplo, amizade, amistad. Então, tudo que termina em tad, feminino. Portanto, se é feminino, la amistad, a amizade. Da mesma forma que é feminina no português, vai ser também feminina no espanhol. Muñeca. O que é primeiro? Muñeca, Pode ser a muñeca, como no português, ou ainda boneca. Mas eu não sei o que é. Mas terminou em a, não terminou? Portanto, palavra feminina. Então, la muñeca. Avião. Terminou em quê? Em on, Se você for lá no meu material, você vai ver lá a terminação on, Então, a maioria das palavras que terminam em on, são palavras masculinas, mas tem exceções, Vamos colocar assim, a maioria, não todas. Então, vamos lá, vamos comparar. Português. O avião, palavra masculina. No espanhol, el avión, El avión. Como vocês podem perceber aqui, a maioria das palavras elas vão ter o mesmo gênero do português e o mesmo do espanhol. Ou seja, dá para você fazer a inter-relação entre esses dois idiomas. Dictado, palavra terminada em o, palavra masculina. Portanto, el dictado. Paisaje, aqui tem uma pegadinha, Palavra paisagem, No português ela é feminina. Já no espanhol a palavra paisagem, Tudo que termina em AJE é masculino, São chamados heterogenéricos. Vamos ver mais adiante isso daí. Então, se a palavra aqui, ela terminou em AJE, no espanhol, ela vai ser masculina. Ele, paisagem. Mas não é a paisagem? Mas isso é português. No espanhol, a palavra é masculina. E tudo que termina em AJE. Fiestas. Atentem, também, se a palavra está no masculino ou no feminino. Por exemplo, fiestas. Palavra que está no plural, vai ser o quê? O artigo no plural correspondente. Então, se a palavra é feminina, festa, No português seria a festa, as festas. No espanhol, você está fiestas, las fiestas. Ou seja, no plural e no feminino correspondente. Universo.
palavra masculina. Masculino, então, artigo masculino, tá? Pie, tá? Pie. Ah, eu não sei o que é. É masculino ou feminino? Palavra terminada em E, geralmente ela é masculina, tá? Portanto, ele, pie. Agora, o que é a tradução? Pie é pé, tá? Pé. Então, como vocês puderem observar, tá? Para você colocar o artigo corretamente, você tem que observar a terminação da palavra para saber se é masculina ou feminina e também fazer a relação com o português. Por exemplo, rio. Como é que é no português? Eu falo rio ou rio? O rio, né? Local onde verte água, corre água, né? Então, se é masculino no português, masculino no espanhol. Mesma coisa, boneca. Como é que é no português? A boneca. No espanhol, la muñeca. Ou seja, dá para você fazer a relação, tá? Ok? Dando seguimento, tá? A exemplos assim, em frases. Vamos ver essa frase aqui para poder ver algumas coisas que têm, digamos assim, particularidades mais complexas no espanhol, como é o caso do artigo neutro. Vamos lá. Na frase aqui coloca, por o artigo mais adequado, né? Ou então, marca alternativa cuja sequência completa corretamente a frase, né? Então vamos lá. Carmen y Lola vienen de excursión y ellas fueron a playas de Ibiza. Primeiro, excursión, playas. Você tem que observar sempre, tá, a palavra que vem depois da lacuna em branco. Vamos lá, vamos falar em português agora. Carmen e Lola vieram da excursão. E elas foram às, no caso, né, que aqui está uma preposição, um artigo, elas foram às praias de Ibiza. Então vamos lá, a palavra excursión, excursão, é uma palavra masculina ou feminina? No português é uma palavra feminina. E no espanhol, toda palavra que tenha sion é feminina. Portanto, la excursión, a excursão. E foram a praias, tá? Praias de Ibiza. Praias, no português, é uma palavra masculina ou feminina? Feminina. Eu falo as praias. No espanhol, las playas, portanto, sequência correta, lá e las, tá? Mais um exemplo. O barulho do telefone acordou as vizinhas. Como é que ficaria no espanhol? Ruído, palavra masculina, portanto, artigo masculino. Então, el ruído del teléfono despertou vecinas, vizinhas, portanto, palavra feminina, plural, artigo feminino, plural. El ruído del teléfono despertou las vecinas. Bom, e agora nós vamos ver, tá, um quinto artigo, tá, que está ali, que é o artigo neutro lo, tá, esse daqui. Esse artigo aí, pessoal, tá? É um artigo especial. Ele não é nem masculino, nem feminino, tá? Nem singular, nem plural. Ele é neutro, tá? Ele só é utilizado para intensificar um adjetivo, tá? Para comparações, por exemplo, eu digo que eu, suponhamos, sou o melhor professor. Eu sou lo mejor, ou seja, quando eu quiser fazer uma comparação, eu uso lo. Quando é que eu uso lo? Vamos lá. Lo é utilizado diante de adjetivos, advérbios e o que, tá? Quando é conjunção. Então eu tenho aqui esses exemplos, tá? Para que nós entendamos como é que funciona o artigo neutro lo. Eu quero dizer, primeiro em português, o mais incrível, ou seja, é inacreditável que não tenham respondido até hoje. Como é que ficaria isso no
português. Vamos lá. Para começar, tá? Esse mais aqui, ele é um advérbio, tá? Ele é um advérbio, indica intensidade. Ele não é um substantivo, tá? Quando eu tiver um advérbio, tá? Ou um adjetivo, melhor, pior, dê uma característica, uma ideia de quantidade, de característica física, né? Nesse caso, eu uso o logo, somente nesse caso, tudo bem? Então, vamos lá. O mais incrível, ou seja, o inacreditável, é que não tenho respondido até hoje. Como é que ficaria no espanhol? Não começou com advérbio? Então, lo más increíble es que no hayan respondido hasta hoy. Ou seja, quando começar com uma palavra que não seja um substantivo, você coloca lo. Lo haré lo mejor que pueda. Por que aqui é lo? Porque mejor, tá? Está dando uma ideia de qualidade, tá? Eu digo, por exemplo, que este piloto aqui, este alaranjado, ele é melhor do que este azul. Então, dá uma ideia de qualidade. Quando eu tiver uma ideia de quantidade, qualidade, eu sempre vou utilizar o artigo neutro lo.